lá no portal para vocês, tá? Então, estamos começando o nosso semestre na disciplina de sustentabilidade na estratégia de negócios, né? Eu uso o título mais curto, sustentabilidade. A gente já vai discutir daqui a pouco sobre a disciplina, sobre o assunto, e vamos começar semana que vem a todo vapor, né? Mas sustentabilidade é uma coisa extremamente importante hoje em dia, né? A gente tem falado de sustentabilidade o tempo todo. A gente estava conversando agora fora do ar sobre o vírus. O vírus também tem a ver com sustentabilidade. O vírus vem da onde? Do meio ambiente. Esse vírus veio de florestas, de uma certa região do mundo. Como eu estava falando, aqui no Brasil, a gente tem milhares de micro-organismos, vírus, fungos, bactérias, prions. Prions são menores ainda do que os vírus, que não foram descobertos e que podem provocar doenças seríssimas, né? Então, esse assunto de sustentabilidade, ele é extremamente importante para a gente mudar a maneira com que o ser humano ele se liga com o meio em volta dele, né? A gente tem que começar a pensar mais aberto, a gente tem que começar a pensar mais coisas, a gente tem que começar a pensar fora da caixinha, né? A gente tem que começar a pensar de forma diferente. E já há muito tempo a gente vem estudando sustentabilidade, vem discutindo sustentabilidade. Eu comecei a trabalhar direto com sustentabilidade ambiental, né, com gestão ambiental, lá em 2001, se não me engano, está fazendo 20 anos já, que eu trabalho com empresas dentro da ideia de sustentabilidade, dou aula, faço pesquisa, já vou mostrar para vocês. Então, é um tema já falado há algum tempo. Ele não é mais modinha, pessoal. Ele não é mais modinha. Ele já veio para ficar. Já veio para modificar o comportamento humano. Essa semana eu estava ouvindo notícias que a partir de 2030 a União Europeia vai proibir carro a combustão interna. Ouviram falar disso? Só carro elétrico. Combustão interna é aquele carro que usa óleo diesel, gasolina. Aqui no Brasil a gente ainda tem o álcool, né? Apesar que o álcool é menos poluente. É claro que tem discussões, como é que é gerada aquela energia elétrica e tal, mas a ideia é produzir energia elétrica de forma mais limpa possível e eliminar combustíveis fósseis, como óleo diesel e gasolina, né? Que fazem uma poluição muito grande. E 2030, gente, tá ali, né? 2030 tá na esquina. Vocês já imaginaram isso? A gente já está em 2021, né? Eu me lembro quando eu era novinho, pô, quando chegar o ano 2000, já vai ter um monte de coisa, mas está distante ainda. 2000 já foi há 21 anos atrás. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, tá? Não aparento, mas eu sou um pouquinho mais velho que vocês, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou agora compartilhar a minha apresentação de slides, e daí a gente vai conversando sobre a disciplina, a estruturação delas, o que eu vou exigir de vocês, o Sr. Klaus vai exigir de vocês, né? Isso é importante, gente. Agora, deixa eu até fazer um parênteses. Vocês já pensaram que vocês são administradores? Vocês não são qualquer coisa, não. Já pensaram nisso? Já pensaram que vocês são muito importantes para o Brasil? Para as empresas? Para a sociedade? Pois é. A gente precisa muito de administradores, mas a gente precisa de bons administradores. Administradores que pensem, que raciocinem, administradores que conheçam as coisas. Isso que a gente precisa. Quando um dia falar, você é administrador, manda calar a boca. Administrador é uma profissão, apesar de eu não ser, vocês já vão ver minha formação, administrador é uma profissão extremamente importante. Mas a gente precisa de bons administradores.
Nunca esqueçam disso que o professor Klaus está falando. Bons administradores que pensem. Não administrador que só faz burocracia de forma automática, não. Vocês precisam pensar. Vocês não são qualquer coisa, não. Vocês são administradores, tá? Então, eu vou começar com a nossa apresentação aqui. A partir do momento que eu coloco a minha tela aqui, pessoal, eu não consigo ver vocês. Então, assim, se por acaso alguém quiser fazer alguma pergunta, interromper, professor, dá um grito aí no microfone do computador, eu paro na hora, tá? Sem crise nenhuma. Se vocês verem que alguém está tentando entrar, me fala, eu descompartilho, permito a entrada, sem problema algum. Tá certo, pessoal? Combinado? Todas as aulas, isso, estejam à vontade. Só não vale xingar o professor Klaus, tá? O resto não tem problema nenhum. Vamos lá, então, eu vou compartilhar aqui o nosso slide. Uma pergunta que eu sempre faço para todos os meus alunos. Vocês estão enxergando o meu slide, pessoal? Sim. Sim. Ótimo. Então, eu coloquei agora em tela inteira. Eu não estou enxergando vocês. É tão diferente da aula para um slide. Mas vamos lá. Tudo bem? Sem problema nenhum. Então, como vocês viram, a nossa disciplina é sustentabilidade na estratégia de negócios. Eu coloco só sustentabilidade. Porque ela pode ser aplicada em tudo, gente. Até na vida pessoal de vocês. Sabiam disso? Pois é, a gente vai discutir bastante coisa. A sustentabilidade, ela deve ser pensada como um todo, né, de forma global. A gente começa na nossa vida particular, na nossa casa, passa para o nosso trabalho, passa para a nossa sociedade e, de repente, está no mundo inteiro, né? E é isso que a gente vai trabalhar agora aqui na nossa disciplina, nesse semestre. Eu sempre vou ter slide, o primeiro slide vai ser sempre assim, então vai estar a semana que a gente está trabalhando, nossa semana 1, primeira semana, e o título da aula daquele dia. Então, hoje a gente vai apresentar a estrutura e norma da disciplina, já vou dar trabalho para vocês, tá? A apresentação do plano de ensino, muito importante. Bom, meu nome é esse daí, tá, gente? Desculpa, mas é assim mesmo. Klaus, com K e um S só, Dieter, mas se pronuncia Dieter. Quando em alemão tem IE, se pronuncia só o I. Dieter. Zauter. Zauter, mas professor, se escreve com S e se pronuncia com Z. Pois é, se escreve com S e se pronuncia com Z. E tem 2 T's. Gente, eu já pensei em processar meus pais pelo nome que eles me deram, mas acho que ia dar mais trabalho, né? Então eu acabei ficando com esse nome sem problema nenhum. Obviamente é origem alemã, mas eu não sou alemão, eu sou curitibano, graças a Deus, e eu torço pro Coxa. E se alguém fizer brincadeira com o Coxa, tá reprovado, tá? Não, brincadeirinha, gente. Eu sei que o Coxa vai ser rebaixado de novo. Não tem problema. Futebol. Fale. Não, só tô dando risada aqui só. Alguém aí é Coxa? Alguém aí sempre tem alguém que sofre na vida, né? Sempre tem, né? Pois é, gente, eu não vou abandonar o Coxa. Não adianta, não adianta. Não vou abandonar o Coxa. Inclusive, eu sou sócio de um clube esportivo aqui em Curitiba chamado Duque de Caxias, ali no Bacaxeri. É um clube de origem alemã. Ele se originou no Coxa. Não, o Coxa, perdão, se originou no Duque de Caxias. Em 1909, alguns sócios da Duque queriam, já tinha outro nome, era um nome alemão, queriam jogar futebol, os outros sócios, a diretoria não deixou, eles saíram do clube e fundaram o Coxa para ir jogar futebol. Então eu tenho que torcer para o Coxa, né? Vou fazer o quê? Né? Primeiro campeão brasileiro aqui do Paraná, tá? Primeiro. Isso o Atlético não tira da gente. O resto pode, mas isso não tira. Bom, vamos lá, então. Falando um pouco sobre mim, então, eu sou Klaus Dieter Zauter, eu sou engenheiro agrônomo de profissão, tenho mestrado em ciências biológicas e doutorado em ciências florestais, tá?
Aí está meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato comigo. Esse é Não meu passou e-mail. a próxima tela para nós, professor. Não passou? Não, para nós, para mim não, ao menos. Tá, então eu vou interromper, sair. Eu vou passar de novo. Gozado que eu dei aula na terça-feira e aconteceu a mesma coisa. Daí eu fiz de novo e voltou. Deu certo. Deixa eu ver. Assim tá passando? Tá no terceiro, agora tá no segundo, agora tá no primeiro, segundo. Agora Ah, tá no segundo. então a princípio eu vou deixar assim, tá bom, pessoal? Vai ficar com esse do lado. Tem algum problema? Não? Vocês Não, enxergam bem? sim. Tá. Sim. Então, assim, até é bom que daí dá para colocar até. Eu vou colocar aqui, pessoal, o meu outro e-mail, que é o e-mail institucional da Uniandrade. Uniandrade.edu.br. Uniandrade, Klaus com K minúsculo. Tá? Então, eu tenho esses dois e-mails, vocês podem entrar em contato comigo por qualquer um desses e-mails, tá? Opa, Zalter aqui também minúsculo, pronto. Vocês podem entrar em contato por qualquer um desses e-mails. Algumas vezes o professor Klaus demora um pouco, porque ele recebe muito e-mail, gente, tá? Muita coisa para fazer. Eu penso assim, eu vou deixar para responder daqui 1 hora. E de repente passou 3 dias ali para responder, tá? E a nossa disciplina, então, como eu já falei, é sustentabilidade na estratégia de negócios. Só para vocês me conhecerem um pouco, eu sou engenheiro agrônomo, mas eu trabalho com gestão ambiental há muito tempo. Então, eu mostrei, estou com alguns artigos aqui para vocês verem, que eu já publiquei. Então, esse daqui foi ano passado, numa revista inglesa, onde que a gente fez testes ecotoxicológicos lá em Mariana, sabe? 2015, quando teve o rompimento daquela represa de rejeitos de minério lá em Mariana, da Vale do Rio Doce. Então, isso impactou uma grande área, né? Tanto do rio quanto as margens em volta, uma área gigantesca. Então, a gente fez com um grupo lá do Rio de Janeiro trabalho lá. Eu estudo muito a questão de resíduos, tanto dentro de empresas quanto em outras ocasiões, isso aqui em condomínios residenciais, impactos ambientais, aqui resíduos de processamento de uva, da fábrica de suco de uva da Campo Largo, ali em Campo Largo, né? E eu trabalho muito, algo que eu trabalho desde o meu tempo da faculdade, eu estudo alguns animais do solo e como eles se relacionam com o meio ambiente, tá? Isso só é uma pequena amostra do que eu já fiz, né? Mas a minha área hoje que eu mais trabalho é gestão ambiental. Então, como gerir uma empresa do ponto de vista ambiental? Inclusive, eu dou aula em outros cursos, e na área de saúde, agora a gente está começando com um grupo de pesquisa de gestão ambiental em hospitais. Inclusive, se alguém de vocês quiser trabalhar junto com esse grupo de pesquisa, gestão ambiental em hospitais, vocês vão ver, a gente vai discutir muito, que gestão ambiental é gerir as questões ambientais dentro de uma atividade qualquer. Então, numa empresa, num hospital, numa universidade, em casa, etc. E a administração é extremamente importante nisso. Eu até vou falar uma coisa para vocês que de repente, pode parecer estranha para vocês, mas é extremamente importante, que a gestão ambiental aqui no Brasil não surgiu com o pessoal da biologia, da agronomia, de outras áreas, surgiu com o pessoal da administração. Então, existem alguns grandes pesquisadores até hoje no Brasil, e boa parte deles na área de gestão ambiental, boa parte deles são administradores, tá? Que se especializaram nessa área. Então, o Barbieri, por exemplo, lá da FGV de São Paulo, é um dos papas na área, eu conheço ele
pessoalmente, já participei de bancas de mestrado e doutorado com ele. Ele é administrador, tá? Então, é uma área que a administração vem trabalhando bastante, tá? Bom, o que eu vou até interromper o compartilhamento e entrar aqui com vocês. Quando a gente fala de sustentabilidade, uma disciplina de sustentabilidade, o que vocês imaginam? Eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês. O que vocês imaginam? Ah, que saco, tem que estudar isso daí. É assim que vocês imaginam? Não vou falar isso para o professor também, né? Mas o que vocês imaginam? Me contem. Sustentabilidade, pô, eu vou ter essa disciplina. O que eu vou estudar nisso daí? Não sei, mas a primeira coisa que veio na minha cabeça é reciclagem. Ótimo, é uma das coisas. Eu até estava lendo um trabalho hoje sobre efeitos benéficos e não tão benéficos da implantação da ISO 14001, que é uma certificação de qualidade ambiental, né? Eu sou especialista em ISO 14001, tá, gente? Uma das coisas que a implantação de um sistema de gestão ambiental, por exemplo, base ISO 14001 traz, é você diminuir a geração de resíduos, você dispor esses resíduos de forma menos impactante e assim por diante. É uma coisa boa. O que mais, gente? O que vocês pensam? No meu caso, eu pensei na parte que o professor comentou, da parte de logística reversa, da reutilização do material para não precisar ficar retirando novamente do meio ambiente. Interessante isso, Rodrigo, né? Que a Camille já estava falando nessa linha, né? Inclusive, eu dou aula de logística reversa para o pessoal da logística, tá? Só para vocês saberem. Essa é uma área que eu amo, logística reversa, e é extremamente importante. Então, Rodrigo, você tem total razão. Logística reversa é uma coisa, e vocês têm que ficar de olho nisso, hein, gente? Já tem legislação sobre isso. A Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 fala da logística reversa de pneus, de produtos eletroeletrônicos, de medicamentos, de embalagens vazias de agrotóxico. Ai, gente, me escapou da minha cabeça. Tem mais uma área. Inclusive, tem um professor da Uniandrade, o professor Javier, lá da farmácia, que ele está envolvido com a estruturação de um sistema nacional de logística reversa de medicamentos vencidos, né? Que as pessoas não usam mais, isso pode vir desde a farmácia até, o mais comum é do consumidor final. Né? O que mais, gente? O que mais vocês pensam em sustentabilidade? Abraçar árvore? A gente não vai abraçar árvore, gente. Desculpa dizer, mas a gente não vai abraçar árvore, tá? Que mais, gente? Eu também não vou fazer campanha para acabar com canudinho, tá? Canudinho de plástico. Não vou fazer campanha para isso. Vocês vão ver, o professor Klaus tem umas ideias meio assim. Professor Klaus, o senhor não apoia acabar com os canudinhos de plástico? Não. Não apoio. Por quê? Porque é simples. Você pega teu canudinho, coloca para reciclar depois e usa. Você precisa jogar no chão? Precisa jogar no mar? Você não pode reciclar teu canudinho de plástico. Simples. E não só, né? Tem que começar tudo dentro de casa, né? Exatamente. Aqui em casa nós somos malucos por reciclagem. Doidinho da cabeça. A gente recicla tudo que puder. Eu tenho aqui um local onde que eu reciclo lixo orgânico, né, que sobra da preparação do alimento, só pode ser cru, com minhocas. Eu tenho uma criação de minhocas em caixas e que eu reciclo lixo orgânico. Né? Eu tenho captação de água de chuva aqui em casa. Né? Eu tenho um tanque de 6.000 litros para captação de água de chuva. Né? Mas mesmo assim, na seca que deu ano passado, mesmo, eu não tinha água de chuva. Eu não tinha. Né? Então, gente, o que a gente vai aprender em uma disciplina como essa?
A gente vai aprender como nos relacionarmos com o meio ambiente de tal modo que a gente faça menor impacto ambiental possível e ainda ganhe dinheiro com isso. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Por que não pode estar ligado isso com ganhar mais dinheiro, conquistar mais mercado? Então, eu já vou mostrar para vocês, inclusive, isso está bem na ementa, no conteúdo programático da disciplina, que faz parte do plano de ensino, né? Que objetivo geral, objetivo específico da disciplina. Como que eu posso aliar minha atividade econômica com menor impacto ambiental? Professor, não dá. Dá sim. Dá sim. Muitas empresas, muitas empresas no mundo já mostraram isso. Que eu posso ganhar mercado, eu posso me diferenciar e diminuir o meu impacto ambiental. A gente vai discutir o conceito de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, e daí vocês vão começar a pensar, tá? Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Então, e o que esperar do professor? Estão enxergando o slide? O que esperar do professor? Estão enxergando, pessoal? Sim, professor. Ótimo. Gente, eu queria dar uma notícia para vocês. A gente não está mais no jardim de infância, tá? A gente não está mais no jardim de infância. Era tão gostoso o jardim de infância, né? Que a professora fazia tudo pra gente, pegava na mãozinha, né? Ensinava tudo certinho, né? A gente não está mais no jardim de infância. A gente está na universidade. A gente está num nível onde que a gente tem que aprender a usar toda a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de raciocínio, de pensar. Eu já falei para vocês, um profissional, um administrador, um bom profissional, ele precisa pensar, raciocinar. Isso é o mais importante de tudo. Decorar as coisas, gente, não sei se vale. Agora, a partir do momento que vocês entendem e ligam os pontos, sabe aquela brincadeirinha de ligar os pontos até formar um desenho? É isso que a gente tem que fazer na faculdade. A gente tem que crescer, a gente tem que se tornar um profissional melhor, uma pessoa mais desenvolvida. E para isso, eu vou pegar no pé de vocês. Ah, preparem-se, vou pegar no pé de vocês mesmo. Eu vou exigir de vocês. É claro, dentro de todas as possibilidades, eu não vou pedir nada que vocês não consigam fazer. Mas eu vou pedir para vocês pensarem, eu vou pedir para vocês trabalharem, para vocês se dedicarem. Eu quero formar os melhores administradores, gente. Vocês têm grandes professores aqui na faculdade, na Uniandrade, mas não adianta nada ter grandes professores se vocês não se dedicam. Então eu vou chamar vocês para se dedicar. Eu vou chamar vocês para pensar, raciocinar, tá? E vão ter que estudar. Não quero nem saber. Vão ter que estudar. Olha o que eu coloquei ali, ó. Espero que essa turma seja tão boa quanto a do ano passado. Ano passado, 3 alunos conseguiram passar. Nunca tive tanto orgulho de aprovar um número tão grande assim. Claro que é brincadeira, né, gente? É brincadeira, tá? É brincadeira, né? Mas vocês precisam provar para mim que vocês merecem esse título de administradores. Vocês precisam provar. Vocês são merecedores desse título? A princípio, todos são. Mas aqueles que se dedicam, aqueles que pensam, que raciocinam, ligam os pontos, estes são os verdadeiros administradores. É assim que a gente precisa de administrador no Brasil, tá? O nosso país é tão rico, tão vasto, tantas pessoas, tantas oportunidades, mas a gente precisa de bons profissionais.
Por isso eu vou pegar no pé de vocês, gente. Mas, gente, eu estarei ao lado de vocês. Eu sou professor. Eu gosto de ser professor, gosto de ensinar aquilo que eu ensino e amo os meus alunos. Vocês são minha razão de estar nessa profissão. Não é o salário, acreditem nisso. São vocês, tá? Vocês são os mais importantes para mim. Vocês são quase como se fossem meus filhos, que eu quero ver crescer, que eu quero ter orgulho. Eu sou daqueles professores que quer ver o aluno muito melhor do que ele mesmo. Que o aluno tenha mais sucesso, ganhe mais dinheiro, que seja conhecido. Quando vocês forem dar entrevista na TV, né, vão chamar vocês como especialistas, como personagens importantes da sociedade, eu vou dizer, esse foi meu aluno. E acreditem, gente, eu sou professor universitário desde 1999. 99, alguns de vocês pode ser que nem tivessem nascido ainda. Eu já vi vários dos meus alunos na TV. Eu já vi vários dos meus alunos chegando no sucesso. E muitos deles falam publicamente, olha, os meus professores, entre eles o professor Klaus, foi que me fizeram chegar até lá, até onde estou. Como os meus professores do colégio, da universidade, foram extremamente importantes para mim, para eu chegar onde estou. Tá? Então, eu estarei ao lado de vocês, tenho certeza absoluta disso. Mas eu irei cobrar de vocês. E uma coisa, gente, as nossas aulas começam toda quinta-feira às 8 da noite, enquanto tiver no ensino remoto, tá? Quando a gente voltar para a sala de aula, às 7h15 da noite. E o professor Klaus é pontual. O professor Klaus é pontual. Pode acreditar nisso. Eu tenho alguns alunos que eu já cheguei 5 minutos atrasado na sala, eles estavam indo para a direção para ver se tinha acontecido alguma coisa com o professor Klaus. Então, ele estará, enquanto a gente estiver no ensino remoto, às 8 da noite, aqui no Google Meet. Tá bom? Vamos lá, então, o nosso plano de ensino, né? Como que vai funcionar a disciplina? O que a gente vai falar especificamente? Bom, todo plano de ensino, toda disciplina, precisa ter um objetivo geral. Para que eu quero aquela disciplina? Se eu não quero para nada, se eu não tenho objetivo para aquilo, então para que dar aquela disciplina? Então, o objetivo geral da nossa disciplina é buscar fornecer subsídios e oportunizar vocês, acadêmicos, para otimizarem futuras ações gerenciais em meio ambiente e em sustentabilidade. Isso a gente vai fazer via abordagens teóricas e práticas relativas aos diferentes assuntos. Dentro desse objetivo geral, a gente tem alguns objetivos específicos, que são os passos de como a gente vai chegar no objetivo geral. Refletir sobre a relação meio ambiente e ser humano. Vocês já fizeram isso, gente? Vocês já refletiram como é a relação de vocês com o meio ambiente? Conhecer o escopo da legislação ambiental brasileira. Gente, a legislação ambiental brasileira é uma das melhores do mundo e mais completas. A gente vai discutir isso. Definir o uso de indicadores de sustentabilidade. Professor, a minha empresa está indo no caminho certo? Não sei, vamos ver. Vamos usar indicadores? Conhecer e aplicar os principais modelos de gestão ambiental nos negócios e suas inter-relações com a gestão organizacional. Então, gestão ambiental, produção mais limpa, ecodesign, ISO 14001, que talvez seja o modelo de gestão ambiental mais utilizado no mundo, talvez não, é o modelo, e eu sou especialista nisso, tá? Em ISO 14001, e como todos esses modelos se relacionam com outras áreas, por exemplo, RH, financeiro, produção, dentro de uma empresa. Nós vamos dar uma olhada nisso. Nada é separado, gente. Nada é isolado.
A gente vai discutir marketing ambiental. Nossa, isso é uma base extremamente importante na administração. Se eu faço alguma coisa, por que eu não posso aproveitar isso em relação ao mercado? Vamos discutir eco-inovação. Vocês sabem, né, que uma empresa precisa de inovação, né? Senão ela perde mercado. E a eco-inovação é inovação pensando na questão ambiental. E vamos discutir muito a relação do consumidor com o meio ambiente. Afinal, o consumidor é o nosso alvo final, né? O consumidor, a gente quer chegar nele. E qual que é a relação dele com o meio ambiente? A gente tem que discutir isso. Como ele chega a pensar em consumir um produto com menor impacto ambiental? A gente tem que pensar nisso, para daí poder atingir esse consumidor de uma forma mais efetiva. Então, a partir do objetivo geral e objetivos específicos, todo plano de ensino tem uma ementa, que são as grandes ideias que a gente vai discutir. Então, a ementa da nossa disciplina é proporcionar conhecimentos atualizados sobre o famoso desenvolvimento sustentável, né? A gente vai discutir isso muito. Apresentar e discutir os principais marcos históricos, políticos, institucionais. Pesquisar e conhecer ações que regulam e inspiram práticas relacionadas à sustentabilidade e à responsabilidade social corporativa. A gente vai ter, se não me engano, 2 aulas disso, e a responsabilidade social está muito ligada à responsabilidade ambiental. Mostrar o papel do administrador no âmbito da sustentabilidade em organizações públicas, privadas e sociais. Acreditem em mim, gente. Eu falei para vocês. Quem começou a gestão ambiental no Brasil foram os administradores. Eles são um ponto-chave e vocês não podem deixar isso de lado. Não podem, não têm o direito de deixar isso de lado, como administradores. Nós vamos trabalhar a sensibilização para a sustentabilidade como estratégia do administrador nos negócios e analisar o papel individual de cada um de vocês e coletivo das empresas, da sociedade como um todo, na construção de uma sociedade sustentável. O que eu quero nessa disciplina é não só ensinar um negócio técnico. Eu quero que vocês mudem a cabeça de vocês. Eu quero que vocês comecem a ver sustentabilidade, meio ambiente de uma forma diferente, de uma forma a mudar a vida de vocês, mudar a empresa de vocês, mudar a sociedade onde vocês estão inseridos. Eu acho que isso é o maior ganho que a gente pode ter. E quando vocês começam a pensar diferentes, de forma diferente, isso vai para a empresa, isso vai para a sociedade, isso vai para todos à volta de vocês. Acreditem em mim, eu tenho experiência nisso, tá? Então, a partir da ementa, a gente passa para o conteúdo programático dentro do nosso plano de ensino. O que é? É pegar aquela ementa e colocar coisas específicas, né? Então, a gente vai discutir a questão ambiental, a legislação ambiental, indicadores de sustentabilidade. Vamos começar a entrar em gestão ambiental empresarial e daí os modelos da gestão ambiental e como a gestão ambiental se interrelaciona com as outras partes da empresa. Vamos discutir esse assunto maravilhoso que é marketing ambiental e como levar isso até as pessoas através de comunicações e relatórios ambientais. Uma coisa que vocês têm que inserir na empresa de vocês, a tal da eco-inovação. Vamos falar um pouco sobre economia ambiental e vamos terminar com um assunto que eu acho fantástico, que todo administrador devia estudar a fundo, que é o consumo sustentável. Gente, é claro que tem a tal da avaliação, né? A gente tem que dar nota, né? Fazer o quê?
Então, esse primeiro bimestre, a gente está tentando inovar um pouquinho. Nós vamos fazer algumas coisas diferentes esse primeiro bimestre. A gente vai ter algumas notas diferentes. O primeiro grupo de notas são os trabalhos, que eu vou chamar de avaliação parcial. A gente vai ter 3 trabalhos e um quarto que é a apresentação desses outros 3. E a gente vai ter datas para isso, eu vou depois mostrar para vocês com calma. O primeiro trabalho é a descrição completa de uma empresa escolhida. Então, a gente tem em torno de 20 alunos, um pouquinho mais. Eu quero que vocês façam equipes com até 4 alunos. 4 alunos. Professor, pode equipe de 1 aluno? Pode. Pode equipe de 2 alunos? Pode. Pode equipe de 3 alunos? Pode. Pode equipe de 4 alunos? Pode. Pode equipe de 5 alunos? Não. Até 4 equipes. Pode ser 4 alunos em cada equipe. Pode ser equipes menores? Pode. Então, vocês vão fazer o seguinte, a gente vai fazer um trabalho o semestre inteirinho. A primeira coisa que vocês têm que fazer é escolher uma empresa e descrever o mais detalhadamente possível. Não é só o negócio da empresa, é desse ramo. Não, eu quero sistema produtivo, as externalidades, o que ela produz. Então, tem produto, mas produz poluição do ar, esgoto, resíduo, etc. Nas próximas aulas, eu vou passar isso para vocês. Mais ou menos um roteiro a ser seguido. Depois que vocês já tiverem a empresa bem descrita, vocês vão levantar a legislação ambiental aplicada àquela empresa, tá? E depois disso, na mesma empresa, vocês vão criar indicadores de sustentabilidade para essa empresa. Isso no primeiro bimestre. No segundo bimestre, vocês vão fazer um programa de marketing ambiental para essa empresa. E daí, finalmente, vocês vão, aqui no primeiro bimestre, vocês também vão apresentar esses trabalhos parciais em sala, tá? Se for via remota, aqui via remota, mas cada equipe vai apresentar o seu trabalho. E no segundo bimestre, vocês vão juntar todos os trabalhos do primeiro com o trabalho do segundo bimestre e apresentar a empresa como um todo em todos esses itens pedidos, tá? Então, quais são as inovações em termos de avaliação nesse primeiro bimestre? No primeiro bimestre. Primeiro, que as atividades de presença, se lembram aquelas toda semana para marcar a presença de vocês? As atividades de presença vão valer nota e vão ter peso alto no primeiro bimestre. Vão ter peso 5, tá? Então, de 0 a 10, 5 vão ser em relação às atividades de presença. Elas continuam a mesma coisa que no semestre anterior. Toda semana, o professor coloca uma atividade de presença na semana equivalente. Estamos na semana 1. Lá na semana 1 tem uma atividade de presença. Vocês entram e respondem. A resposta, o fato de vocês responderem certo ou errado, tanto faz, vale a presença de vocês. Correto? Não se esqueçam disso. Só que agora a inovação é que a resposta correta vai valer nota no final do bimestre. No primeiro bimestre tem peso 5 e no segundo bimestre tem peso 1, tá? E aqui a nossa avaliação parcial final vai ser a apresentação dos trabalhos. Não se preocupem que eu vou passar todos os parâmetros para vocês, a gente vai discutir isso à medida que a gente for fazendo, tá? Não se preocupem. O que vocês já podem ir fazendo é separar as equipes e me mandar por e-mail cada equipe, tá certo, pessoal? O mais rápido possível isso, tá? Aula que vem eu já vou dar os parâmetros para o primeiro trabalho. Vocês já podem ir pensando em uma empresa, tá certo? Então, a descrição completa tem peso 1, de 0 a 1, né? Legislação ambiental de 0 a 1,
indicadores de 0 a 2, a apresentação desses 3 trabalhos no dia definido de 0 a 1, e as respostas corretas nas atividades de presença de 0 a 5. Eu, se fosse vocês, aproveitava bem essas atividades de presença, tá? No segundo bimestre, o trabalho de marketing ambiental vai valer 1, de 0 a 1, a apresentação de 0 a 1, as atividades de presença de 0 a 1, daí vamos ter uma prova, uma avaliação teórica, que é propriamente dito, né? A avaliação parcial vai ser na forma de prova, aqui vai ser na forma de apresentação de trabalho, tá? Vamos ter a avaliação global 2 no segundo bimestre, com peso 4. Prova integradora peso 1 e o projeto integrador peso 2, tá certo? Não se acanhe em tirar dúvidas comigo, tá? Sobre notas, sobre o assunto, etc. E não se preocupem, à medida que eu vou dar tempo para vocês, tempo suficiente para fazer cada um desses pontos aqui, tá? E à medida que eu for solicitando, eu vou dar os parâmetros como vocês têm que fazer cada um desses. Mas, gente, eu gostaria que vocês não se ativessem só ao material que o professor dá em sala de aula. Abram as fronteiras da mente de vocês. Olha só que bonito. Abram as fronteiras da mente de vocês, tá bom? Esse é o nosso calendário, tá no plano de ensino. O plano de ensino já está no portal. Eu já vou mostrar um esquema como que tá lá. Né? Então, a gente vai discutir a questão ambiental, legislação ambiental, indicadores, gestão ambiental empresarial, até que na semana 13, que é a nossa avaliação parcial, a gente vai fazer a apresentação dos trabalhos. Eu gostaria de lembrar para vocês que cada trabalho ele tem que ser feito por escrito. E daí, na aula, no dia de aula que eu pedi a entrega do trabalho, eu vou abrir uma atividade avaliativa, onde vocês vão entregar o trabalho por escrito. Só um aluno de cada equipe precisa entregar o trabalho, contanto que o nome de todos os outros alunos esteja lá no trabalho, senão alguém vai ficar sem nota, né? Mas acho que isso é claro, né? No segundo bimestre, a gente vai trabalhar marketing ambiental, comunicações e relatórios ambientais, ecoinovação, economia ambiental, e o assunto que eu amo de paixão é consumo ambiental. Vamos apresentar os trabalhos, e depois tem 2 semanas para apresentar os trabalhos, a turma não é tão pequena, e na 21ª semana, a gente vai fazer a avaliação global 2, e depois, se alguém ficar de exame final, vamos bater na madeira 3 vezes, tem o exame final, tá? Então, a nota para passar direto é de 7,0 para cima, de média semestral, tá? E depois, para passar no exame final, tem que tirar no mínimo 6. Isso já foi acordado semestre passado. Até esse momento, alguém tem alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Da minha parte, não, professor. Eu também não. Ótimo. Se sintam sempre à vontade para interromper minha aula a qualquer momento, tá? Por favor. Eu não gosto quando o aluno vai para casa com dúvidas. Para mim, isso como professor, para mim isso é angustiante, tá? Então, estejam à vontade. Esse material, esses slides já estão lá na semana 1, material do professor, e a gravação depois eu vou colocar lá na semana 1 também. Bibliografia básica. Olha aqui, eu falei do Barbieri para vocês, José Carlos Barbieri, eu conheço ele pessoalmente, um dos grandes especialistas em gestão ambiental no Brasil. Ele é da FGV, Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, ele é administrador, tá? Ele escreveu um livro que eu acho fantástico, que é a base da minha disciplina aqui, Responsabilidade Social, Empresarial, Empresa Sustentável, da Teoria à Prática, tem outros livros também.
O Felipe eu também conheço, a Lindo Felipe Júnior. Este livro, gente, é maravilhoso. Curso de Gestão Ambiental. Ele tem umas 600 páginas, tá? Ele custa até caro, mas eu compro muito livro usado para diminuir um pouco o meu custo, né? Obviamente, eu não sou rico. Então, tem um site chamado Estante Virtual, que lá dá para comprar esses livros um pouco mais baratos. E tem a bibliografia complementar, que dá para complementar um pouco esses nossos conhecimentos. Só voltando aqui, o curso de gestão ambiental do Felipe tem na nossa biblioteca virtual. Gente, aproveitem nossa biblioteca virtual. É sério, na área ambiental de sustentabilidade, ela é ótima. Acredita em mim, tá? E eu não estou sendo pago para puxar o saco da biblioteca virtual. Ela realmente, na área ambiental, é ótima. Nas outras áreas, não sei. Na área ambiental, ela é ótima. Eu adoro. E esse livro tem na biblioteca virtual. O bom da biblioteca virtual é que vocês podem entrar a qualquer instante, não precisam carregar esse livro do Felipe, é grosso assim, sério mesmo, eu tenho ele na minha biblioteca aqui. Eu tenho ele aqui. Mas vocês não precisam carregar, não precisam reservar na biblioteca, vocês podem entrar a qualquer instante. Até quando vocês estiverem na praia, tomando solzinho, abre o celular. Eu vou entrar na biblioteca virtual, eu vou estudar um pouco de gestão ambiental, porque eu gosto muito do professor Klaus, e a matéria é maravilhosa, fantástica, então eu vou estudar um pouco aqui na praia, enquanto eu estou pegando um solzinho, né? Então, aproveitem a biblioteca virtual. E aqui na bibliografia complementar temos vários livros que estão na biblioteca virtual, tá? Então, aproveitem. Aliás, todos estão na biblioteca virtual. Eu nem estava pensando nisso. Todos estão na biblioteca virtual, tá? Aproveitem bastante isso daí. E para terminar a nossa aula de hoje, vocês já conhecem o AVA, né? Mas só dando uma relembrada, quando vocês entram na disciplina de sustentabilidade, a disciplina mais importante do mundo, vocês vão ver lá no início da disciplina, que tem a apresentação da disciplina, tem o plano de ensino anexado, já está o plano de ensino lá, tem umas dicas de como estudar, tem o Fale com o Professor. Então, pelo menos uma vez por semana eu dou uma entradinha ali no Fale com o Professor, mas estejam à vontade para me mandar por e-mail também. Tem as avaliações, o exame final, que se a gente fizer via remota, vocês vai estar ali à disposição de vocês. Espero que a gente volte logo para o presencial. E tem as semanas, né? Hoje a gente está na semana 1. Daí vocês clicam lá na semana e o que vocês vão encontrar em cada semana. De novo, descrição da aula. E daí, na descrição, gente, eu já coloco ali quando vai ser a nossa live daquela semana. Então, eu coloco live, dia tal, quinta-feira, 20 horas, e daí eu já coloco o link. O link também vai ali embaixo na explicação do professor, né? Tem o material de estudo, que é o PowerPoint, que são os meus slides, eu disponibilizo os meus slides para vocês, tá? E a explicação do professor logo abaixo, que tem o link, e daí do lado vai sempre ficar a gravação. Vocês vão ver que eu passo as minhas aulas para o YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, Professor Klaus, eu virei youtuber. Imaginem só, eu sou da idade média, gente, virei youtuber, né? E daí, abaixo da explicação do professor, tem a atividade de frequência. Lembrem-se, então, a atividade de frequência esse semestre tem 2 usos. Primeiro, para marcar a presença de vocês. Mas isso tanto faz se vocês erraram ou acertaram. Agora, se fosse vocês, começava a pensar melhor. Entra na atividade de frequência e pensem. Vão atrás de material, estudem, etc. Por quê? Resposta correta vai valer ponto. Deixa eu fazer uma conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Eu acho que a gente vai ter umas 12 avaliações, 12 atividades de frequência no primeiro bimestre e umas 8 no segundo, tá? Então não percam. E gostaria de lembrar que a atividade de frequência vale até as 23 horas e 59 minutos do dia anterior à aula seguinte. Então, a atividade de frequência da aula de hoje já está à disposição de vocês, inclusive desde ontem. E ela vai até quarta-feira da semana que vem, 23 horas e 59 minutos. Então, vocês têm uma semana para responder a atividade de frequência, tá? É bastante. Eu sempre coloco um artigo científico no material complementar. Eu diria para vocês, gente, é bom para a saúde. Para bom entendedor, minha palavra basta. Leiam esses artigos, sempre em português, sempre muito interessantes e relacionados àquela aula específica, tá? E atividade avaliativa, quando vocês precisarem entregar um trabalho, eu vou colocar com antecedência, tá? Deixando bem claro que eu faço tudo com antecedência, pelo menos no dia anterior, tá todo o material lá para vocês, tá? E daí vocês já podem ir trabalhando, já podem vendo e vir preparados para a nossa aula. Para terminar nossa aula, eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês, muito importante, tá? Eu queria que vocês começassem a pensar. Eu queria que vocês começassem a refletir. Vamos começar a exercitar, né? O atleta, para se tornar um bom atleta, ele precisa treinar todos os dias, né? Um bom profissional, ele precisa pensar todos os dias. E isso daqui é uma maneira como a gente pode começar a treinar o nosso raciocínio. Por que a sustentabilidade é importante para o nosso dia a dia? Eu queria que depois da nossa aula agora, vocês parassem para pensar um pouco. E para ajudar vocês a pensarem, eu coloquei um link aqui para vocês, de um documentário sobre resíduos, sobre poluição a partir dos resíduos de sociedades, de empresas e etc. Gente, tem meia hora o documentário, mas acreditem em mim, se eu estivesse em sala de aula agora com vocês, ia apresentar o documentário, mas acreditem em mim, esse documentário vai mudar muito do pensamento de vocês. Vai mudar muito da cabeça de vocês. Meio ambiente é muito mais importante do que vocês possam imaginar, tá? E meio ambiente, sustentabilidade, não é abraçar árvore, não é salvar baleia. Pode, legal, temos que salvar as baleias, temos que salvar as tartarugas, mas meio ambiente é muito mais do que isso. Isso que a gente vai discutir com muita profundidade na aula que vem. Vocês ainda estão aí, que bom! Gente, leiam, vejam aquele vídeo, de verdade, eu gostaria de coração que vocês, não vou obrigar ninguém a ver o vídeo, e daí comecem a raciocinar, vejam aquela pergunta que eu deixei para vocês, o que é sustentabilidade, como que ela afeta o nosso dia a dia, como que a gente pode fazer coisas para sustentabilidade no dia a dia. Comecem a pensar na vida pessoal de vocês, depois comecem a pensar no trabalho de vocês, em organizações, na sociedade como um todo, tá? Sustentabilidade é muito mais do que proibir o uso de canudinho de plástico. Agora deixa eu fazer vocês podem estar meio escandalizados. Quando eu dou aula para biologia, eu falo a mesma coisa, eles ficam escandalizados comigo. Senhor, não é contra canudinho de plástico? Não sou contra, não. Sabe por quê? Eu estou há muito tempo nessa lida. E eu já vi muitas coisas passarem. Essas campanhas de canudinho de plástico funcionam mais ou menos assim. Vamos proibir canudinho de plástico, porque ele é o vilão. Quando conseguem a proibição de canudinho de plástico e ninguém usa mais canudinho de plástico, se esquecem que existe mais plástico no mundo.
O meu computador, grande parte, é de plástico. Os carros têm muitas peças de plástico. Copos de plástico, embalagens de bebidas de plástico, embalagens de alimento de plástico, partes de órgãos que podem ser implantados, válvulas cardíacas são de plástico. A Camila usa óculos, né? Óculos de plástico. O plástico, ele veio para ficar. A gente nunca vai conseguir banir o plástico, esqueçam. Mas por que a gente não pode mudar a nossa relação com o plástico? O problema de você banir canudinho de plástico é que você vai banir canudinho de plástico e pronto, já fiz a minha parte. Banir canudinhos de plástico. Reflitam. Aonde que o plástico está presente na vida de vocês? Já pensaram nisso? Não é só canudinho de plástico, tá? Não é só sacola de supermercado. É muito mais do que isso. E a gente tem que começar a ver tudo à nossa volta de forma holística, de forma total. Holística que eu falo não é de sobrenatural, não, tá? Holística significa de forma global, tudo interligado. E é isso que a gente vai discutir na disciplina e como a gente pode, principalmente, todas as aulas a gente vai falar disso, todas as aulas, como a gente pode inserir isso na prática do dia a dia de uma empresa. Tá bom? Essa foi uma introdução à nossa disciplina. Espero que vocês gostem, tá? Eu estarei aqui sempre com vocês. Eu estou à disposição para ajudar vocês em qualquer coisa. E lembre-se que eu estou do lado de vocês, mas vou cobrar de vocês. Eu vou puxar a orelha de vocês, eu vou pegar no pé de vocês, porque eu quero os melhores administradores do mundo, tá? E vocês vão ser os melhores administradores do mundo. Vocês são bons. Nunca se esqueçam disso. Vocês são bons. Tá bom? Gente, eu gosto de falar, tá? Eu gosto de falar. Eu vou falando. As nossas aulas aqui remotas vão ter entre 50 minutos, 1h10, 1h15, né? Porque cansa bastante. E eu gostaria de lembrar para vocês que isso não é EAD. Eu sou professor de EAD também. EAD, o aluno não tem contato com o professor, tá? A única diferença nossa agora é que eu estou na minha casa, com os meus livros aqui atrás, né? Estão vendo esses livros desse lado? É só gestão ambiental. Tudo isso daqui é só gestão ambiental, tá? Esses livros aqui do lado são tudo biologia do solo, que é minha especialidade de origem, que eu trabalho até hoje, mas a gestão ambiental eu já trabalho há, como eu falei, uns 20 anos, por aí, mais ou menos. Tá? E eu tenho mais livros aí. Vocês gostam de cachorro, gente? Eu tenho 9. Eu amo cachorro. Então, se de vez em quando latirem, eles estão aqui do lado. Aqui tem uma janela, eles estão ali do outro lado. Tá? Se latirem, não ligue. Eu tenho 9. Eu amo cachorro. Eu amo cachorro. Eu tenho terrê brasileiro, Fox Paulistinha. Já ouviram falar de Fox Paulistinha? É bem assim, tá? Eu amo livros, na verdade. Eu leio muito. Agora eu estou lendo 3 livros ao mesmo tempo. Todo dia eu leio um pouco. Tá? Esse é um dos segredos também. Um bom profissional tem que ler bastante. Eu recomendo para vocês. Por isso a biblioteca virtual está aí à disposição de vocês. Tá? Estarei aqui sempre às 8 horas da noite. Podem entrar em contato por e-mail, podem entrar em contato pelo Fale com o Professor. E, gente, dúvidas. Se eu fizer alguma coisa de errado, por favor, me falem antes de me xingar. Professor, o senhor esqueceu disso, o senhor esqueceu daquilo, fez aquilo errado. Por favor, me falem. Eu não sou dono da verdade e eu sou imperfeito, tá, gente? De vez em quando eu erro. Eu tento, juro por Deus que eu tento não errar. Mas de vez em quando eu erro, tá bom? Então, estou à disposição de vocês. Já está a atividade de frequência lá dessa semana. Entrem, terminar a aula aqui, entrem na atividade de frequência e já tentem responder, tá?
E se tiverem dúvida, vão atrás de material. Vão atrás de base para responder. Um bom profissional tem que ir atrás de informação. Não é só o que o professor dá em sala de aula. A gente não consegue dar tudo em sala de aula. Impossível. Nenhuma universidade do mundo, nem Harvard, que é a melhor universidade do mundo, consegue dar tudo em sala de aula. Tá? Então, vão atrás de material. Mas eu estarei ao lado de vocês sempre. Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer expressar uma opinião? Fale. Não, disse que eu não tenho dúvidas, professor. Mas estejam à vontade sempre. E se vocês quiserem conversar de outras coisas também, puxar assunto, e se eu puder, se eu souber, estejam à vontade. Sempre à vontade, tá? Eu quero a melhor formação para vocês. Isso que mais importa para mim. O resto é resto. Vocês são o principal. Gente, então, estejam à vontade sempre para entrar em contato comigo e toda semana teremos nossas aulas aqui. Não se preocupem com os trabalhos, que eu vou passando a estrutura dos trabalhos e abrindo atividade avaliativa para vocês entregarem o trabalho por escrito nas semanas que for necessário. E darei tempo necessário para vocês fazerem cada trabalho. Não se preocupem com isso. Eu não quero entrando tudo hoje, senão vocês saem correndo do professor Klaus. O professor Klaus é louco, né? É doidinho, né? Eu sou um pouco, mas tudo bem. Fora isso, tudo bem. Então, eu agradeço a presença de vocês, tá? E fico à disposição sempre. Tá certo, pessoal? Obrigada, professor. Até mais. Boa noite. Boa noite e até semana que vem. Eu que agradeço, Rebeca. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu. Tchau. Boa noite, professor. Um abraço. Tchau, tchau. Outro abraço para vocês também. Boa noite, professor. Boa noite.